Neste exemplo, vamos trabalhar com os novos conceitos da linguagem Java da versão 7.0, que são o multicat e o try with resources. Muito bem. Para começarmos o nosso teste, clicarei com o botão direito do mouse aqui sobre um dos pacotes que eu já havia criado, selecionarei a opção Novo e clicarei em classe Java. Vou colocar aqui um nome em minha classe, por exemplo, classe fechar, por exemplo. Ok? Essa classe eu estou criando para que nós possamos testar o recurso do Try with Resources. Lembrando, né, como utilizar o Try with Resources. O Try with Resources ele é um novo recurso que serve para automaticamente fechar uma classe, resumindo, chamar o método close para desempenhar alguma determinada tarefa. Isso é muito comum quando nós estamos lidando, por exemplo, com banco de dados ou com arquivos. Então, vou colocar aqui public class, classe fechar, e implements autoclosable, que é justamente a interface que é responsável por fazer este fechamento. Lembrando, toda vez que implementamos uma interface, somos obrigados a respeitar o protocolo da mesma. Então, vou aqui clicar com o direito, vou mandar implementar os métodos. Então, aqui está o método close, public void close. E aí, para finalizar, eu apenas vou colocar uma mensagem aqui. Classe, fechar, fechando. Okay? Não se importem muito nesse momento realmente com a função desse método close. Mais adiante no curso, vocês verão conexões com banco de dados, por exemplo, e aí ficará mais claro a utilização deste método, tá certo? Bom, então nossa classe está aqui já pronta, e agora vamos criar uma segunda classe. Essa segunda classe servirá para que testemos os dois recursos. Vou colocar aqui teste exceções. Muito bem. Agora vamos lá. Vou apenas remover aqui essas linhas de comentário e vou aqui dentro da minha classe criar um método main. Pronto, já está criado. A partir de agora, vamos criar aqui uma lógica computacional para que possamos então validar o funcionamento do multicat. Para isso, nós faremos o seguinte: nós criaremos um código que pede para que o usuário digite alguns números, ok? Esses números serão armazenados em um vetor e depois de armazenados, nós faremos a divisão de todos esses números para justamente avaliar se não temos nenhum tipo de erro matemático, por exemplo, ok? Para tentar até induzir algum erro desse tipo. Bom, para começarmos, criarei aqui uma scanner para fazer a leitura do teclado. Lendo aqui, por exemplo, system.in. Vamos fazer a importação da scanner. Import java.util.scanner. E aí vamos então prosseguir aqui. Pois bem, daqui para diante então, criarei uma variável do tipo inteiro, chamada num, e inicializarei ela com 0. Será o número que o nosso usuário irá digitar. Então já estou criando essa variável para armazenar essa informação. Criarei ainda um vetor de inteiros de tamanho já definido. O tamanho definido será 5. Muito bem. E aí então farei um laço do tipo do while, pois eu desejo que esse meu código seja executado enquanto o número digitado pelo usuário for diferente de 100. Então, resumindo, apenas iremos sair do laço quando ele digitar o número 100. Muito bem. O que faremos então? Aqui dentro do while, nós iremos imprimir uma mensagem em tela para o usuário, solicitando a ele então que digite um número. E já vou deixar aqui 100 para sair. Muito bem. Uma vez digitado esse número do usuário,
eu armazenarei na variável num aquilo que ele digitou, pois faria a leitura com scanner. E daí então, daqui para diante, eu vou armazenar essa informação lá no nosso vetor. Então, guardaremos aqui em vetor o número que o nosso usuário digitou. Para termos aqui as posições do vetor, eu precisaria, além da variável num, precisarei também de uma variável contador, uma variável que eu vou chamar de i. E aí, utilizaremos ela aqui dentro do laço. Eu vou até fazer um i++, justamente para ela já também incrementar um valor após ser utilizada. Ok? Muito bem. Feito isso, então, vamos executar este código. Olhem só, ele vai pedir números, está armazenando essas informações no vetor, até que em determinado momento nós temos uma exceção. A exceção que é recebida aqui é a reindex out of bounds exception, que significa que nós estouramos o limite do vetor. Ok? Inclusive ele mostra lá ao final o tamanho. Tá? Esse aqui é o tamanho do vetor, 5, e nós tentamos inserir um sexto elemento. Bom, voltando então ao código, o que nós poderíamos ter feito para que o código ao menos não fosse interrompido daquela forma? Nós poderíamos ter feito um bloco do tipo try-catch, muito bem. Bom, o que farei então? Colocarei o nosso try aqui dentro, pois eu sei que o erro deve ocorrer aqui. Colocarei um catch, e aí já colocarei especificamente aquela exceção que nós recebemos, que é uma reindex out of bounds exception, e aí simplesmente imprimirei ao usuário. Erro. Ok? Bom, dessa forma, qual o comportamento esperado? O nosso código será capaz de ler o número, ok? Ele vai armazenar aqui na variável inteira. No entanto, quando ele tentar armazenar isso na posição, acontecerá uma exceção, ele será direcionado para o catch, receberá a mensagem de erro e o software voltará aqui para cima, pedindo novamente que ele digite o número. Vamos testar. Olhem só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Erro. Estão vendo? Agora o nosso código, ele não foi interrompido. Ok? Digitei o 100 para sair. Muito bem. Voltando então ao nosso código, através do try-catch nós somos capazes de resolver aí a questão da interrupção do código. Muito bem. Agora, para causarmos outro tipo de exceção, o que farei? Antes de perguntar aqui para o nosso usuário digitar um número, eu pedirei que ele digite um outro número, que eu vou chamar de número base. Vamos lá, digite um número base. Ok? E esse número base será armazenado numa outra variável inteira. Ok? E para que eu utilizaria esse número base? Esse número base ele será utilizado aqui nessa conta. Resumindo, ele pegará o número base e dividirá pelo número solicitado, informado pelo usuário. Vamos testar. Olhem só, pediu base, e aí então ele vai armazenar a divisão. No entanto, o que acontece se eu digitar um zero aqui? Ele vai tentar dividir o 10, que é o base, por zero, e aí nós receberemos um outro tipo de exceção, que é uma arithmetic exception. Muito bem. Aonde aconteceu a arithmetic exception? Justamente na linha 20, que é o ponto lá onde nós estamos armazenando a informação no vetor. Então, olhem só, além de tratar a reindex out of bounds exception, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um caractere pipe aqui e também pedir para que o mesmo bloco trate uma arithmetic exception. Dessa forma, nós estaremos tratando os dois erros. Ok? Vou até dar um enter aqui para melhorar um pouco a legibilidade. Olhem só que interessante. E para finalizarmos esse exemplo, eu também vou resgatar lá aquela classe fechar que nós criamos, para experimentarmos o uso
do try with resources. Então, nós vamos criar aqui classe fechar, C será o nome da variável que eu utilizarei, classe fechar. Estamos apenas recebendo um erro aqui, pois na classe fechar, ele provavelmente está lançando uma exceção do tipo exception. No entanto, eu não quero adicionar aqui tratamento dessa exceção, pois se eu o fizer, eu vou precisar eliminar aqui o meu multicat, pois não se pode tratar exceções mais genéricas junto de mais específicas. Afinal de contas, existe um conflito, né? Vamos lembrar lá dos conceitos de herança. Então, o que farei? Eu vou lá para a minha classe fechar, e aqui eu posso ou retirar esse throws que está aqui, throws exception, ou eu poderia ainda trocar o tipo de exceção. Okay? Eu vou preferir nesse momento simplesmente remover aqui o lançar exceção. Vou voltar aqui para o teste e muito bem, o meu erro foi resolvido. Então agora qual é a ideia? Além de nós estarmos trabalhando com o multicat aqui para pegar dois erros possíveis, nós vamos reproduzi-lo, ok? No início do try, nós estamos aqui criando uma instância da classe fechar. Então qual é o objetivo? Quando nós finalizarmos esse bloco try, ele deve fechar esta classe. Ele vai chamar lá aquele método close automaticamente, que é esse aqui, e aí vocês verão sendo impresso em tela exatamente esse texto aqui. Ok? Vamos testar? Voltando para cá, botão direito do mouse, Run File. Vamos digitar o número base, 100 por exemplo, e aí vou digitar um número qualquer. Olhem só, digitando o número 2, olhem a mensagem que é impressa, class fechar, fechando. Por quê? Isso está acontecendo porque o nosso try ele está aqui dentro. Ou seja, ele está abrindo o try, consequentemente criando uma instância de conexão, e fechando logo após essa execução aqui, que é aquela em que coleta o número digitado e armazena no vetor. Então, continuando lá, se eu digitar o segundo número, olhem só, ele fechou novamente. O terceiro, e assim sucessivamente. Olhem lá. Olhem só. Mesmo quando nós começamos a ter erros, provavelmente pois eu estourei o limite do vetor, ele continua abrindo e fechando. O try if resources continua funcionando normalmente. Vou digitar o 0 para causar aquela divisão por 0. Mesmo assim, continua operando normalmente. E aqui o 100 para sair. Ok? Muito bem. Então, esse foi o nosso exemplo de utilização aqui do try if resources em conjunto com o multicat. Mas, obviamente, tenha em mente que não é obrigatório você utilizar esses dois recursos em paralelo. Eu os utilizei aqui para representar o mesmo exemplo, ok? Mas vocês poderiam aí aplicar única e exclusivamente somente o uso do try if resources ou somente do multicat.